Não apenas a guerra entre Rússia e Ucrânia estão nos destaques da mídia, mas agora também a guerra entre Israel e Irã. Pois é, mesmo que o último grande conflito mundial tenha sido em 1945, o mundo tecnicamente não entrou em uma era de paz. Ao redor do mundo sempre ocorreram diversos conflitos armados, e isso vem escalando aos poucos até os dias de hoje. Mas você percebeu que de todos os conflitos ao redor do mundo, nenhum deles aconteceu na América do Sul? Será que podemos dizer que a América do Sul é o continente mais pacífico do mundo? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sei que muitos vão achar estranho a frase do continente mais pacífico, com tantos conflitos que acabam acontecendo por esses lados. Por isso vamos definir e entender o que queremos dizer quando citamos o nome guerra. A definição que usaremos nesse vídeo não abrange quaisquer conflitos armados que tem por aí. Afinal, desses pequenos conflitos, todos os continentes do mundo estão inclusos. Porém, o que vamos usar aqui como guerra é o conflito entre dois ou mais países do mesmo continente, como Brasil e Argentina ou Colômbia e Chile, por exemplo. Então já cortaremos desse vídeo qualquer conflito interno, rebeliões, brigas, crime organizado ou guerras civis. Vocês sabem quando foi o último conflito que o Brasil participou contra algum outro país do mundo? Bom, foi na Segunda Guerra Mundial em 1945. E antes disso, foi na Primeira Guerra Mundial em 1917. E indo ainda mais para trás, temos a Guerra do Acre em 1899, a Guerra do Paraguai em 1864. Então sim, o Brasil e a América do Sul esteve envolvido em conflitos sérios há alguns séculos e décadas atrás. Mas após todos esses eventos, a calmaria, entre aspas, tomou conta do continente. Mesmo o Brasil estando presente em operações militares em algumas partes do mundo, ou até dentro de alguma ação da ONU, não é o caso do país declarar guerra total a um outro. E isso vale para o resto da América do Sul também. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, apenas 2 conflitos foram iniciados dentro desse continente, e muito possivelmente você nem mesmo ouviu falar sobre eles. Esses foram a Guerra de Paquixá em 1981 e a Guerra de Cenepa em 1995. Você já ouviu falar desses conflitos? Esses 2 conflitos ocorreram entre Peru e Equador sobre uma disputa de território. E se pararmos para analisar, esses 2 conflitos poderiam ser encaixados como apenas um, sendo que aconteceram entre os mesmos países, pelos mesmos motivos, sendo que o segundo deles foi bem pequeno, com apenas 33 vidas perdidas. E sim, essas foram as únicas guerras na América do Sul em mais de 80 anos. E podemos citar exemplos muito claros de como a América do Sul é o continente mais pacífico do mundo. Se pegarmos a Ásia como exemplo, nesse mesmo período estouraram mais de 33 guerras locais desde 1945. Muitos desses conflitos foram lá no Oriente Médio, que inclusive Israel participou, e outra porção delas aconteceu no sudoeste da Ásia, sendo conhecida famosamente como Guerra do Vietnã. Outro exemplo é a África, que iniciou um total de 19 guerras desde 1945, com algumas delas sendo bem terríveis. Já partindo para a Europa, dentro desse mesmo período ela esteve em 10 guerras, contando a atual Rússia versus Ucrânia. Já descendo para o Equador, na América do Norte, eles também tiveram uma quantidade significativa de guerras, sendo 8 ao total. E por fim, temos a Oceania, que é o menor continente do mundo, e dentro do mesmo período ela esteve em apenas uma guerra. Você pode até se perguntar, então por que a América do Sul seria o continente mais pacífico? Bom, mesmo tendo a mesma quantia de guerra, ou até menos do que a América do Sul, devemos levar em consideração o número de sua população. Podemos fazer essa simples conta levando em consideração a quantia de 100 milhões de pessoas. Por exemplo,
A Ásia foi o continente onde mais houveram guerras, e sua população é de 4 bilhões de habitantes. Levando em conta esse número, mais o número de guerras, temos 0,6 guerras por 100 milhões de pessoas. Já na Europa, temos 1,3 guerras para cada 100 milhões de pessoas, e curiosamente é o mesmo número de 1,3 para a África e a América do Norte. E partindo para a Oceania, por ser um continente menos populoso, possuindo apenas 40 milhões de habitantes, ele fica com a numeração de 2,2 guerras por 100 milhões de pessoas. Vindo para a América do Sul, temos 400 milhões de habitantes e apenas 2 guerras. Logo, o número para esse continente seria 0,4 guerras por 100 milhões de pessoas. Isso contando as duas separadas. Se contar elas juntas, o número diminui ainda mais, sendo 0,2. E isso teoricamente faz a América do Sul ser o continente mais pacífico do mundo. Indo ainda mais além, podemos descobrir como seria essa contagem se pegássemos a quantidade de guerras de outros continentes e colocássemos aqui, na América do Sul. Se aplicarmos, por exemplo, a frequência de guerras da Europa com o número populacional do Brasil, teríamos 5,6 guerras por 100 milhões de habitantes, quase 6,0. Na mesma conta, se pegássemos a frequência de guerras da África e trazemos para cá, daria 5,7 guerras por 100 milhões de pessoas. E se fizermos isso com a América do Norte, seria 5,8. E se fizermos essa conta com a Oceania, os números seriam bem elevados. Daria quase 10 guerras por 100 milhões de pessoas. Mas você sabia que, segundo pesquisas, a América do Sul deveria realmente ter se envolvido em mais guerras? Pesquisas apontam que países do mundo inteiro que possuem uma renda mediana e que têm sua democracia menos funcional costumam participar de mais guerras. E se olharmos esse gráfico, muitos países da América do Sul se encaixam nessa renda mediana, sem falar da democracia falha, que também vemos muito por aqui. Há quem diga que alguns países da América do Sul vivem em um regime híbrido, metade democrático e metade ditatorial. Fora essa questão, na América do Sul também tem muitos problemas com tráfico de drogas, assim como no Oriente Médio e no lado sul da Ásia, e são duas regiões que tiveram bastante guerra. Porém, mesmo enfrentando os mesmos problemas de outros continentes do mundo, a América do Sul ainda é o continente que conflitou menos. Mas por quê? Será que é porque a América do Sul gosta de paz e de não se envolver em conflitos uns com os outros? Eu acredito que não. Alguns podem dizer que é porque todos os países do continente são amigos e fazem negócios entre si. Seria uma boa justificativa, se não fosse por um porém. Os países da América do Sul não são amigos, e também desde 1945, cada um dos países fazem mais negócios com países de outros continentes do que entre eles mesmos. A resposta pode estar no livro Sangue e Dívida, do autor Miguel Ángel Centeno. O livro aponta duas causas principais para o porquê a América do Sul não tem guerras. A primeira delas é uma coisa chamada inércia da paz. Ou seja, se estivéssemos em guerras, isso apenas geraria mais e mais conflitos. Enquanto se estivermos em paz, isso resultará em mais e mais eras de paz. As fronteiras dos países da América do Sul estão nessa paz, entre aspas, há muito tempo. Existem pouquíssimas disputas, apenas alguns conflitos pequenos que nem ao menos ouvimos falar nem em jornais, nem em noticiários ou qualquer outro portal de notícias. Agora entrando no motivo número 2 citado no livro, que particularmente me parece ser o motivo mais forte e possível. Esse motivo é as instituições que são muito fracas. E isso não vale apenas para o Brasil, ou a Argentina, ou qualquer outro país, mas sim para todos eles. Os países por aqui têm dificuldades na administração do país. Existe muita briga entre poderes e de poderes. Existe muito crime organizado e o principal,
muita corrupção. Às vezes até mesmo uma guerra civil consegue entrar nesse meio, tomando o poder de um lado, perdendo do outro e por aí vai. Até mesmo existe uma certa divisão entre o governo em si e seus militares. Você sabia disso? Claro, não são em todos os países, mas também não é tão raro de acontecer pela América do Sul. Em alguns casos, os militares escolhem apenas um governo para servir. Quando o atual governante sai do poder, os militares se separam do novo elegido. Em alguns casos, até mesmo revoltas e golpes militares já aconteceram, com os militares tomando o poder de um país. Praticamente, esse tanto de problemas, conflitos internos, disputas governamentais e outros assuntos delicados fazem com que o país não consiga controlar tão bem o que acontece em suas fronteiras. Sendo assim, não sobra nem tempo, nem energia e muito menos recursos para algum país conseguir arrumar briga com o outro. Isso poderia levar ambos os países envolvidos em uma quebra muito grande, onde o país inteiro seria prejudicado. Isso incluiria apertos financeiros, territoriais, econômicos e até estruturais. E bom, resumindo tudo o que foi dito aqui nesse vídeo, os países da América do Sul não possuem recursos para iniciar uma guerra contra o seu vizinho. Um possível conflito iria gerar uma destruição econômica sem precedentes aos países envolvidos. Isso acontece devido à má gestão de praticamente todos os países da América do Sul. Não sobra recursos para iniciar um conflito, mas acho que podemos dar graças a Deus por isso. Se inscreva no canal Capital Geolítico para não perder mais vídeos como esse.